Boa noite, meu povo! Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast Homens Sem História. Mas eu sei que vocês estão no canal novo, que é o meu canal. Mas antes, cara, escuta o que esse cara aqui vai falar. É importantíssimo demais você conhecer essa comunidade. Homens, vocês não foram chamados para viver na superficialidade. No Clube A Forja, nós construímos uma verdadeira masculinidade firme em Cristo, firme na família e vivendo um propósito. É hora de você se levantar, de você assumir a responsabilidade daquilo que Deus te chamou para ser. Venha com a gente, faça parte do Clube A Forja. Voltando aqui, você viu aí que importância essa comunidade, mas não é sobre isso que eu tô aqui para falar. Eu trouxe um cara aqui que vai contar para vocês uma história muito boa. Você que é homem, eu tô falando você que é homem, mas você que não é também, que tá aí assistindo, pode indicar para outros caras, vai servir para você também. Pode caminhar pro seu cunhado, aquele cunhado que gasta o seu tempo aí na sua casa no fim de semana, não faz nada, tá lá sem fazer nada, pois esse vídeo é para ele. Valeu? Clique no canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse canal e nos ajude a crescer como um canal voltado para esse assunto de masculinidade, de empreendedorismo, família, criação de filhos, tudo que nós precisamos para nos tornarmos família como base de uma sociedade que vai prosperar, ok? Valeu, mas sem mais delongas eu vou deixar que ele se apresente, eu nem vou falar seu nome, você mesmo se apresente, nós vamos contar um pouquinho dessa história desse cara, ele vai nos auxiliar aqui, vai passar o conhecimento dele pra gente e olha só, você vai se sentir privilegiado com o que você vai aprender hoje aqui. Vamos lá? Vamos deixar que você se apresente, cara. Boa noite, Salles. Boa noite, pessoal. Eu sou o Paulo Tanã, né? Paulo Henrique da Cruz Tanã. Sou professor de Educação Física, coordenador técnico do Estúdio Barra Física. Sou quiropraxista prático. Tenho pós-graduação em prescrição de exercício na reabilitação cardíaca e reabilitação ortopédica. Trabalho na área de academia, com reabilitação desde 2002, né? Então já são 24 anos de estrada, fazendo o que gosto, ajudando as pessoas de alguma forma. E sou cristão, graças a Deus. Tento associar as duas coisas. Levar o meu trabalho e ao mesmo tempo oferecer ajuda para essas pessoas da forma que a gente pode, né? Ah, maravilha. Paulo, a gente se conheceu na igreja, né? Conheci na igreja. Paulo, e aí eu convidei porque eu vejo que você faz um trabalho, eu vejo que você tem um conhecimento e você tem uma história que pode contar para nós, que pode nos ajudar nesse processo. Mas antes eu vou te perguntar, você é daqui mesmo de Barreiras, Paulo? Não, sou baiano, mas sou de Ipirá, interior, a 200 quilômetros de Salvador. Fiz a minha graduação em Feira de Santana, na Faculdade Nobre de Feira de Santana. Tive academia por 12 anos em Ipirá e coordenei alguns projetos relacionados à saúde, voltados para o idoso também, em Ipirá, Rafael Jambeiro. Tive a oportunidade também de dar aula durante 10 anos num projeto social que foi muito, muito gratificante para mim. E há 12 anos eu resolvi dar uma mudada, acredito que era planos do Senhor para a minha vida. E eu estava querendo mudar realmente. Às vezes a gente muda, tem gente que muda de trabalho, outros mudam de profissão, e eu resolvi mudar de cidade, para dar uma guinada. E vim para Barreiras, onde já estou há 12 anos. Né? 12 anos. Morando na cidade de Barreiras. Você já veio com família toda para cá, para Barreiras? Você é casado, tem filha? Sim, sou casado. Tenho 2 filhos. Sou casado com a Sara. Tenho 2 filhos, o Pablo e a Ana Clara. E eu vim, Salles, há
3 meses antes para conhecer um pouco. Já tinha vindo em Barreiras quando mais jovem, mas já tinha passado um tempo, então eu falei, não, eu vou primeiro conhecer a cidade, vou fazer uma pesquisa de mercado, né? E aí, logo quando eu cheguei, tinha uma academia que estava inaugurando, aproveitei a oportunidade, fui trabalhar, conhecer o mercado de perto e vi realmente uma necessidade, né, de um bom serviço, de um olhar voltado mais para um público específico, de um cuidado maior, né? Apesar de Barreiras ter bastante academia, mas a quantidade de pessoas fora das academias é infinitamente maior. Sim, do sim. que as pessoas dentro do ambiente, né, do universo, academia. Ah, maravilha. E a gente tem quando você fala assim, foi um propósito do Senhor me trazer para a cidade de Barreiras. O que você quer dizer com isso? Vocês podem explicar melhor para a gente? Assim, eu fui pai muito cedo, né? O Pablo, eu tenho 47 anos, faço esse ano, e o Pablo já tem 26. Nossa! Então, com 20 anos, naquela época não tinha Instagram, não tinha rede social, né? Então, o negócio era fazer menino. O negócio era fazer menino. E aí, foi uma fase da minha vida muito, muito jovem, e na minha solteirice, aquela vida, né? Meio desregrada, venho de uma família católica, mas aquela família que não frequenta a igreja, meio disfuncional, assim. E aí, quando a minha namorada, né, hoje minha esposa, graças a Deus, engravidou, a gente resolveu casar, mas era um momento que a gente dava um passo para frente, outro para trás, um passo para frente, 2 para trás. Em meio a muita dificuldade, aí eu cursei a minha faculdade trabalhando, fazia faculdade à noite, me deslocava para a Feira de Santana, voltava, né? Todos os dias, então saía às 17h30, porque trabalhava durante o dia, retornava à meia-noite, e diante a muito trabalho, muito esforço, eu resolvi mudar. Quando eu falo o Senhor me trouxe, porque assim, nesse período onde era um passo para frente, um passo para trás, eu falei, alguma coisa está dando errado e eu preciso mudar. Eu preciso primeiro mudar o meu comportamento, mudar a forma com que eu vejo a vida. Eu tenho um filho, eu preciso servir de exemplo para esse filho, né? Eu não quero que aconteça o mesmo com o meu filho que aconteceu comigo. Uma referência, né, como pai, eu me refiro. E aí eu resolvi começar a fazer a coisa certa. É engraçado que eu lembrei, você perguntando aí, um propósito meu era, não vou mentir. É uma coisa que eu acho muito importante, é você ser verdadeiro, independente do que aconteça. E as coisas começaram a dar certo. Mas aí eu percebia que eu estava numa cidade que não gosto muito, minha terra natal, mas assim, eu via menos possibilidade de crescimento. E aí foi quando eu comecei a meditar na palavra do Senhor, mesmo sem ter me convertido na época, mas eu já sentia um chamado. E aí eu comecei a meditar, inclusive o Salmo 1, né, onde foi uma coisa muito importante na minha vida. Eu meditava naquele Salmo que me fazia cada dia buscar a palavra do Senhor, me alegrar nela, não andar em ambiente, né, ruim, ambiente que pudesse me contaminar, para que eu pudesse realmente fazer um planejamento da minha vida. E tem um primo que mora aqui, esse primo apareceu lá do nada e falou, vai lá em Barreiras. Barreiras é uma cidade boa, promissora, está crescendo. E aí eu vim. E meio alguns clientes foram entrando na minha academia, quando eu trouxe para aqui, que eu já tinha academia lá, mudei para aqui, encontrei pessoas fantásticas, né? Que hoje fazem parte do meu núcleo de amizades, e algumas delas congregam hoje na mesma igreja que eu. E eu, quando morava lá, comecei a frequentar uma igreja, e aí ao chegar aqui eu senti muito essa necessidade, esse vazio.
em forma de agradecer. Às vezes tem muita gente que vai para a igreja para pedir. E eu, por conta dessa mudança, né, de comportamento, essa mudança de atitude, eu percebi que deu certo. E eu percebi que Deus estava me chamando e eu precisava me aproximar dele cada vez mais. Foi quando eu e a minha família, nós resolvemos, né, frequentar a igreja que eu congrego hoje, você faz parte, e lá nós resolvemos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, e estamos muito felizes da vida, fomos muito bem recebidos, somos eternamente gratos, né? E hoje estamos aí para honrar o Senhor, né, em todos os nossos atos, as nossas contribuições. Sim, eu entendo isso que você está falando. E é incrível que você pontuou uma coisa interessante. Você falou assim, eu gosto do meu lugar, da minha cidade, mas eu precisei sair. Então, às vezes, isso é necessário nós sairmos, ou de lugares, ou de pessoas, ou geograficamente, ou mentalmente, em determinado lugar, para aquilo que vai ser feito, né? Porque se nós sempre vamos... O Thiago Brunet fala um negócio interessante. Ele fala que a expansão de mentalidade ela vem por leituras, por exemplo, ou viagem, ou seja, lugares diferentes expande a mente, expande a sua mente. E isso aconteceu, e isso é verdade. Então, às vezes, nós não conseguimos mudar e nem acontecem coisas na nossa vida porque realmente nós não decidimos sair ou ouvir. E aí tem um ponto interessante, ouvir uma voz que estava te chamando, porque não é uma coincidência, né? As coisas acontecem por um propósito realmente no Senhor, e eu acredito que Ele realmente tem um propósito de te trazer para esse processo de mudança, né? Que seria a conversão inicialmente, né? Que é a grande... E aí você vai trazer um ponto que eu quero falar contigo, né? Você tomou uma decisão e há um chamado ali em você como um homem naquela casa, né? Então, a gente começa a trazer para um assunto que a gente vai trabalhar, que é essa responsabilidade do homem como cristão, né? Não desconsiderando que não é uma responsabilidade fora, né? Mas entendendo que a gente está num ambiente, numa produção de um conteúdo mais cristão. Nesse momento agora, eu quero que você me fale um pouquinho como foi para você nesse ponto. Qual foi essa grande mudança, você como um homem, como marido, como pai, em Cristo? Você já começou a falar um pouquinho da sua história antes, né, do que você fez. Mas depois dessa conversão, desse encontro, como passou a ser você, né? Você, o Paulo, o marido, o pai, o filho, como foi isso? Eu sempre, como eu mencionei, procurei ser exemplo, né, para os meus filhos, porque a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. E aí, assim, no momento em que eu aceitei, né, que eu busquei o Senhor realmente, de fato, a vida ela continua com as mesmas dificuldades. Isso não vai mudar. Sim, né? Também... Faz parte da vida, trabalho árduo, a luta diária, Sim. Né? As batalhas, mas o conforto em saber que você não está sozinho, né? Então isso é um suporte muito grande em saber que você pode, como é que diz, botar o pé, porque Deus vai botar o chão. E assim, como pai, como chefe, né? Falo chefe como uma responsabilidade do lar, do pai, de protetor, de provedor. É muito importante, porque a gente precisa oferecer um porto seguro, né? Uma segurança para a esposa, para os filhos, né? Imagina se em meio a toda essa mudança eu demonstrasse fraqueza ou dúvidas, incertezas, né? Não sei se vou, se não vou, será que... Enfim, seria ruim para mim, acredito, e para eles também, né? Então eles confiaram em mim e eu confiei no Senhor, né? Porque eu sabia que Ele tinha um propósito para a minha vida, né? Maravilha, isso é importante, é um ponto fundamental. Então, às vezes, você falando aí, eu me lembro de algo que é o seguinte: às vezes a família não quer acompanhar o
o homem, né? Ou os projetos que ele tem. E às vezes fala assim, não, é porque não quer acompanhar. Não, às vezes é por causa dessa confiança mesmo que você acaba de falar, né? Esse porto seguro, essa certeza que o homem vai passar para sua família, né? E dentro de... Você tem muito contato com muitos homens na academia? O seu público é mais masculino ou mais feminino lá? Pois é, logo assim que nós chegamos aqui, a gente não tinha uma ideia de como que seria a aceitação. Eu já tinha 12 anos com uma academia com formato popular, né? Mas eu sempre quis prestar um serviço diferenciado, uma proposta mais acolhedora, né? Onde o meu cliente ele se sentisse à vontade. Nem todo mundo tem afinidade com o exercício físico, com o ambiente de academia. Para muitas pessoas é um ambiente hostil, onde as pessoas não sabem o nome das máquinas. Elas entram, se não tiver alguém para direcionar, elas vão se sentir meio que perdidas, né? Sim, sim. E aí eu não sabia qual o público. Então eu falei, vou me posicionar num bairro estratégico e vou montar uma proposta de academia de bairro, uma academia pequena. E de acordo com o público eu vou pondo em prática o meu projeto. Então eu tinha um projeto, como funciona até hoje com esse formato, de um estúdio, né? Seria uma academia hoje já pelo tamanho, semi-personalizado. Não é uma proposta direta de personal trainer, mas ele é semi-personalizado, onde a gente trabalha com um professor para uma média de 5 alunos. Então é um olhar mais diagnóstico, onde o professor consegue acompanhar melhor o aluno, acompanhar melhor o resultado. E por conta disso, talvez o público que foi se familiarizando, que foi tendo mais afinidade, né, foram mulheres, homens também. Nós temos um público de homens acima de 35 anos, mas hoje eu diria que mais da metade da minha clientela são mulheres, né? E um público que tem crescido muito hoje é o público de 60 a mais, que hoje nós temos também uma quantidade muito, muito grande desse público. Isso é verdade, essa mudança é muito grande. O que você acha que hoje representaria essa grande mudança, né, no público, por exemplo, até 60 a mais, né, esse crescimento? Bom, o acesso à informação tem contribuído demais. O impacto do sedentarismo na vida das pessoas e, recentemente, eu diria que o pós-Covid, né? Por conta mais até do isolamento social, as pessoas sofreram muito, ficaram afastadas do contato, do convívio social, e os riscos iminentes para quem era sedentário, para quem estava acima do peso, para quem tinha comorbidades, né? Era um risco maior. Então, mudou muito depois desse período e as pessoas estão buscando realmente, né, essa mudança no estilo de vida, porque é muito mais fácil, mais prazeroso prevenir do que remediar, né? Uhum. Isso tem mudado muito. Você acha que, na verdade, a mulher está mais preocupada com essa questão de vida ou de qualidade de vida do que o homem em si? Ou, na verdade, pela quantidade de público, né? Talvez eu acho que eu devo arriscar, mas eu acho que talvez não seja isso estatisticamente, mas o homem tem uma preocupação maior fisicamente, né? Esteticamente, parecer mais forte do que parecer mais saudável. Talvez seja assim, a mulher, ela se cuida mais, né? Ela vai mais ao médico, ela faz exames periódicos com uma maior regularidade, diferente do homem, talvez por uma questão cultural também, apesar disso estar mudando, mas ainda assim o homem ele vai menos ao médico. Quando se trata do público 60 a mais, tem um outro viés, que a mulher ela vive mais, então muitos homens já se foram, né? E aí ele não cuidou da saúde, né? Não cuidou da saúde, mas
realmente o homem ele se cuida menos, né? E a partir dos 40 anos ele tem uma necessidade, digamos assim, morfológica, uma necessidade de se cuidar mais, mas talvez por conta daquela busca, né, pelo trabalho, para oferecer conforto para a sua família, na maioria das vezes, né, acaba acreditando que ele não tem tempo. E ele vai preenchendo esse tempo com mais trabalho, né, e não se dedica tanto à saúde. Mas é necessário. Eu diria que assim, se o homem cuidasse do carro tão bem, cuidasse da saúde tão bem como ele cuida do carro, os problemas seriam minimizados, né? Porque ele procura abastecer num posto de qualidade, que tem uma certa procedência, digamos assim. Ele não leva o carro dele em qualquer mecânico, mas os cuidados com a saúde ele não se importa tanto. Ele come qualquer coisa, ele bebe qualquer coisa, sem olhar o que tem no rótulo, independente daquilo ali fazer mal para a saúde dele, né? Ele não tem esse cuidado. Não, eu tiro em casa, né? Por exemplo, 3 homens e uma mulher, minha esposa. Então a gente abre a sacola que chegou do mercado e pega as frutas para comer. Aí meu grito: "Você não lavou a fruta?" Mas precisa lavar. Aí meu pequeno assim: "Mas precisa lavar?" E quando colhe do pé? A comparação. Mas é uma loucura, né? Entre uma mulher. Só que tem um assunto, nós trabalhamos até 1 ano lá na igreja, no Costelão de Homens, que foi a questão do crise de meia-idade. Que a maioria dos homens começa a ter uma crise perto dos 40, e é um momento que normalmente acontece muita separação na crise de meia-idade, tanto para o homem quanto para a mulher, porque ele começa a questionar muita coisa e tal. Mas é um público que começa a se cuidar depois. Normalmente, quando houve uma separação, quando o negócio está muito feio, ele começa a procurar uma estética, uma academia, um tênis mais colorido, um shortinho mais colorido, uma blusinha mais apertada. Então, tem uma crise de meia-idade. Como é que o que você aconselha para os caras? Não entre na crise, faça antes. Não, sem dúvida. Talvez se ele se cuidasse antes, não chegaria ao estágio, digamos assim, do divórcio, da separação, né? Tanto para um lado quanto para o outro, eles deixam para se cuidar mais, né? Num momento de divórcio, de separação. Se fosse o inverso, talvez se cuidar, porque é bom para a pessoa que se cuida e é bom também para a pessoa que está ao seu lado, né? No caso do homem, essa crise ela pode estar atribuída a vários fatores, né? Fatores emocionais, fatores hormonais, né? Humorais também, porque vai tendo uma alteração por conta desse declínio, né? Fisiológico. Os filhos também vão crescendo e eles chega um momento que saem de casa, vão estudar, enfim, quando a criança ela está em casa, o filho está em casa, os pais vivem aquele momento, né, fraternal, e às vezes os filhos saem, eles perdem um pouco esse contato, quando na verdade é para aproveitar que fica o casal, né, aproveitar para relembrar os bons tempos, né, de quando eram jovens, quando namorava. Mas assim, o cara não tá se cuidando bem, não vai namorar tanto assim também. Ele vai ter algum problema no meio tempo aí, né? Nessa levantação dele aí vai ter um momento. Você realmente tem uma grande influência, a atividade física, no desempenho sexual do homem? Ou tem uma grande benefício? Como é que você vê isso como profissional? O exercício físico, ele é um mecanismo que tem várias alterações, ele gera vários estímulos ao corpo. E o exercício de força, especificamente, por gerar um dano muscular, o corpo ele não entende que você está indo para uma academia para ficar forte, esbelto, né, para melhorar a sua estética, não.
Primeiro que ele vê o exercício físico, a força, o esforço físico que você está realizando como uma ameaça. Essa ameaça, ela serve de estímulo. Em função da degradação do músculo, por conta desse estímulo, o corpo entende que ele precisa se preparar. Porque se esse estímulo aumentar, ele tem que estar pronto para resistir, porque ele pode se lesionar. E como mecanismo de defesa, ele vai aumentar a absorção dos nutrientes na dieta, para ficar mais resistente, mais forte. Isso inclui músculos, tendões, ligamentos, músculo cardíaco, né, que é um músculo também. Então, o corpo ele se prepara para aquela ameaça, que é, na verdade, hoje na vida moderna, é o exercício físico, mas que há alguns anos, né, algumas décadas atrás, era um trabalho braçal. Nos nossos antepassados era uma onça no meio do mato e ele tinha que correr para não ser devorado, ou correr atrás de uma caça para poder levar esse sustento para a família. Então ele corria, pulava, saltava, arremessava involuntariamente. Devido à modernização, digamos assim, hoje ele não precisa mais fazer isso. Então por que esse corpo vai permanecer forte, resistente, se ele não sofre esse estímulo, ou seja, dano, né, nesse músculo, para se sentir ameaçado? É como um braço engessado, não tem porquê o corpo mandar nutrientes para aquele braço, vai mandar o mínimo suficiente para a sobrevivência dele. Após a retirada do gesso, como que ele está? Está mais fino, está mais fraco, perdeu massa muscular, perdeu densidade óssea, né? Então o corpo age dessa forma. No caso do homem, principalmente depois dos 40, tem um declínio um pouco antes na produção de um hormônio que diferencia o homem da mulher, digamos assim, que é a testosterona. A testosterona, ela dá essa característica masculina de uma voz mais grossa, de pelo no rosto, mais força, mais arrancada, né? Não é só o hormônio da virilidade também, mas é um hormônio que deixa o homem mais alerta, né? Com um instinto de proteção, né? A testosterona ela é responsável por isso. E ela é produzida por conta desse dano, por conta desse estímulo. Ela também é produzida em condições como exposição ao sol. Outro hormônio parecido, né, com funções parecidas com a testosterona, é o hormônio do crescimento, o GH, que é também produzido e estimulado pelo exercício de força, assim como ele é estimulado e secretado numa boa noite de sono. E são situações que vêm mudando: exposição ao sol, trabalho pesado ou esforço físico, boas noites de sono, né? As pessoas têm trocado as noites pelo dia, assistindo séries, trabalhando às vezes, né? Ou com problemas de ordem psíquica, psicológica, social, enfim. O trabalho às vezes atrapalha a qualidade do sono, as preocupações, as responsabilidades. Então ela gera uma condição desfavorável para o ganho. E aí ela poderia, se não ganha, mas pelo menos retarda a perda, mas acaba que não se colocando, né, nessa situação. Não toma mais sol porque vive em trabalho num ambiente fechado, não dorme cedo, dorme tarde porque leva trabalho para casa às vezes, não faz exercício, principalmente de força, porque não tem tempo, ou acha que não tem tempo, né? De repente o tempo não está bem administrado. Ah, maravilha. Então, se o cara não está fazendo negócio desse, nem Tadalafila vai ajudar, né? Isso serve de vasodilatador. Isso. Mas se tem algo obstruindo a passagem do sangue, até melhora, chega um pouquinho de sangue, mas não vai ser o suficiente. Então, quando a gente vê que a gente está tentando, não sei se burlar o sistema do corpo, né, ou facilitar as coisas, diante de uma vida de facilitação, a gente talvez fica buscando ajuda. Tipo assim, você fica buscando
fugas, né? A gente tem uma busca muito grande por fuga no homem hoje em relação a esse, e essas pessoas que têm um comportamento menos agressivo, assim, menos atividade física, uma coisa mais em casa, uma coisa mais de trabalho, trabalhando no computador e tal, você vai ver que são pessoas que vão estar mais cansados. Mas você falou um negócio importante aí, que é a questão do sono. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Uma noite de sono. Mas se a pessoa perder uma noite de sono, perdeu o sono e ela dorme durante o dia, é recuperador como o sono da noite para esse resultado do corpo? O que tem hoje na literatura, né, voltado para essa área, os estudos relacionados ao sono, é que 1 hora de sono antes da meia-noite, ela equivale por 3 depois da meia-noite. Eu não estou falando do sono durante o dia, estou falando do sono à noite, da madrugada. Agora, se a gente for parar para analisar o sono durante o dia, onde o meu corpo ele está em outro ciclo, a gente tem um ciclo, sabe, chamado ciclo circadiano. Isso é determinado por milhares e milhares de anos, né? O homem acordava ao nascer do sol e dormia ao entardecer, ao pôr do sol. Por conta disso, por conta também de situações, falta de alimento, o corpo vai sendo estimulado a produzir hormônios em determinados horários. O cortisol, por exemplo, que é um hormônio catabólico, ele quebra a gordura e em excesso quebra a massa muscular para fornecer glicose. Ele é produzido no início da manhã, para que eu possa acordar. E hoje a gente tem uma despensa, um armário, abre a geladeira, mas antigamente não tinha que sair para caçar. Então esse hormônio garantia a sobrevivência. Ao entardecer, o homem voltava e aí ele tinha picos de testosterona, né? Durante o sono profundo, um pico do GH, que é um hormônio reparador. Ele vai reparar todo o dano sofrido durante o sono, durante o trabalho, na hora do sono, assim como a melatonina, a serotonina. Então, eu não consigo, em 10 ou 20 anos de evolução, de conforto, de luz elétrica, né, 30, 40, algumas décadas talvez, mudar a forma fisiológica com que o meu corpo trabalha. Eu preciso voltar a me organizar, digamos assim, e voltar aos hábitos dos meus antepassados, porque talvez nas próximas décadas a gente consiga passar isso para os nossos netos ou bisnetos, mas ainda assim é muito difícil. Nós estamos falando de milhares de anos, né? Isso. Trazendo para o meio cristão, essa discussão, a gente tem muita justificativa dentro do meio cristão para que os homens não fizessem atividade física. Inclusive é proibido em algumas denominações, né? Mas assim, por exemplo, quando muitos usam um texto que Timóteo fala, que é 4:8, que diz que o exercício físico tem algum valor, mas a piedade é útil para tudo, porque tem a promessa de vida. E eu vi o pastor falando sobre isso, esqueci agora o nome dele. E ele falando que ele foi questionado nisso, porque ele engordou muito, ele não fazia atividade física, comia demais, porque ele achava nisso, que o exercício físico ele tinha pouco valor em relação à piedade. Ele era um homem piedoso. Até que ele entendeu que o corpo dele não cuidado é que não tinha nenhum valor para a piedade. Como você vê isso hoje? A gente tem visto mudanças, né? Os homens cristãos têm começado a procurar atividade, principalmente pastores. A gente tem visto que tem tido uma mudança, principalmente nos pentecostais, assim, algumas outras já tinham essa defesa. Se a gente voltar à história, John Wesley, quando ele pregava a cavalo, ele desenvolveu um aparelho que ele botava em cima do cavalo e ia fazendo atividade física de um lugar para o outro que ele ia pregar. Ele entendia que ele viveu quase 90 anos, ou mais, não lembro. Como você vê isso, essa relação de corpo e espiritualidade? Como você
Hoje você é um homem cristão, né? Convertido, já tinha conhecimento antes, mas hoje você é um homem cristão, tem contato com muitos homens cristãos. Como você vê essa relação corpo e espiritualidade hoje? A palavra do Senhor, ela diz, né, que o corpo é morada do Espírito Santo. Então, imagina que eu convido você para ir na minha casa. E ao chegar na minha casa, você encontra as roupas em cima do sofá, eu não deixo nenhum lugar para você sentar, para a gente conversar. Eu não cuido, eu não limpo, eu não higienizo, né, para receber você, um amigo querido que eu convidei. Você vai, mas vai criar uma certa resistência, talvez, para ir na próxima vez, porque eu não me preparei para te receber. Que convite é esse que eu não preparo a minha casa para receber o convidado? E se o nosso corpo é morada do Espírito Santo, por que não preparar esse corpo para receber, né, esse Espírito? Por que não cuidar desse corpo? Por que deixar ele adoecer? Por que não zelar, não higienizar esse corpo por fora e por dentro, não é? Com boas práticas? Por que não melhorar o vigor físico? Até porque a gente fala que a fé sem obra é morta. Então, se eu tenho vigor físico, se eu tenho saúde, desempenho, eu posso pôr em prática a obra, que é o propósito do Senhor, né? Eu posso... O apóstolo Paulo dizia que viver é Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro, para o cristão morrer é lucro. Sim. Mas viver é Cristo. E por que não viver bem? Né? Por que não cultivar de prazeres, né, que o corpo pode proporcionar? Não ser um fardo para a pessoa. Você pode escolher. Se o corpo pode ser um fardo para você carregar, ao ponto de você não conseguir subir uma escada, ao ponto de você ter dificuldade de atravessar o quarteirão, ou não. Ele pode te mover ao ponto de você conseguir ajudar o próximo, que esse é o verdadeiro papel do cristão, né? Ajudar o próximo, por onde passar, deixar o lugar melhor, deixar as pessoas melhores, né? Então, se eu posso fazer isso, cuidando melhor do meu corpo, e eu posso melhorar cada dia mais, por que não? Né? Então, assim, o corpo é morada do Espírito Santo. Eu preciso cuidar do meu corpo. Claro, eu não posso extrapolar ao ponto do cuidado, né, com a estética, mudar a minha essência, quem eu realmente sou. Não, eu me refiro à saúde. A estética, ela vem de brinde, né? Os benefícios estéticos vêm de brinde, mas o exemplo que você citou, né, na carta, né, em Timóteo 4:8, né, ele enfatiza que, embora o exercício seja útil, o aprofundamento na devoção a Deus, né, é o mais importante. Sim. Mas ele fala, embora o exercício seja útil, ele não está dizendo que não é útil. Que não é útil. É útil. E olha que a gente está falando de tempos modernos, de hoje, que mudaram muito. Naquela época, realmente, o exercício ele era útil, mas não era tão necessário quanto hoje. A vida era diferente. As pessoas não tinham carro, não tinham controle remoto, não tinha internet, não tinha essa facilidade que gera esse comodismo, esse sedentarismo, que deixa esse corpo ocioso e doente, diga-se de passagem, né? Com certeza. Então, aproveitando isso aí, como a questão da comida, né? Lá, tem uma frase que no nosso meio, é uma frase que eu não gosto muito, mas todo mundo usa. Crente só come, né? Eu acho que eu não sou esse cara que come assim, eu como de tudo, eu não como tudo, eu sempre falo assim. Mas como é que seria a questão da comida, a relação com a atividade, já que a gente está falando de corpo, de saúde, como você vê isso? Como você como profissional? A saúde relacionada à alimentação, não dá para se pensar uma coisa distante da outra. Tem que estar associado. Qualidade de vida, saúde, o bem-estar,
alguns fatores precisam estar equalizados. Sono, como já mencionamos, o exercício físico, uma boa alimentação, hábitos de vida, né, saudáveis. Tanto o que fazer quanto o que não fazer. E se a gente for parar para pensar, Deus colocou tudo que a gente precisa na natureza. Infelizmente, o homem tem uma capacidade, às vezes, de estragar um pouco as coisas. Ele pega uma fruta que está pronta para ser ingerida, saudável, rica em nutrientes, fibras, antioxidantes, e ele processa aquela fruta e ela perde os valores nutricionais e ganha uma carga glicêmica, fazendo um suco, e aquilo vai ser processado, levado conservas. Claro, a gente sabe que nem todo lugar consegue se levar uma fruta fresca, mas na nossa realidade hoje, numa região como Barreiras, que você encontra tudo na feira, né? Não há necessidade de desfazer o que tem pronto na natureza, o que Deus deixou para que a gente possa nutrir o nosso corpo da melhor forma possível, para estar ingerindo um alimento processado, né? Então, é um problema hoje mundial, eu diria, por conta desse descuido, né? Dessa negligência com alimentação de qualidade. No Brasil, aproximadamente 300 mil pessoas morrem por ano por conta de doenças cardiovasculares relacionadas a maus hábitos alimentares, né? Ao excesso de peso, problemas como obesidade, pressão arterial, diabetes tipo 2, enfim, por conta de situações que poderiam ser evitadas, né? O controle da alimentação, por exemplo. Você acha que essa ausência de atividades físicas no homem leva ele a se alimentar mal? Você teria alguma relação? Tipo assim, quando ele começa a se cuidar, ele começa também naturalmente a cuidar da sua alimentação? O cuidado com a prática regular do exercício, ele vem junto com os cuidados, né, da prática da nutricional saudável, porque o maior a coisa mais importante, digamos assim, é você nutrir o seu corpo, é você preparar o seu corpo para o trabalho, para o labor, para a prática do exercício. E se eu não nutrir o meu corpo, eu simplesmente alimentá-lo de forma descuidada, de forma irresponsável, eu vou estar... É como você ter um carro e colocar um combustível adulterado. A probabilidade do motor bater é maior. Isso acontece com o nosso corpo. Só que ele é muito forte, é muito resistente. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Ele vai dando sinais. É uma fraqueza aqui, é um cansaço ali, é uma dorzinha numa articulação, você não está recuperado, você dormiu, mas acordou cansado, ou seja, era para acordar descansado já que dormiu, mas o sono não foi de qualidade, então uma sensação de fadiga ao longo do dia que se perdura, né? Então, assim, a nutrição é muito importante para corrigir esse papel. Maravilha. Muito bom, muito bom. A gente está, então, galera, vocês aí que estão bebendo uma Coca-Cola por dia e arrotando saúde, você tá mal, viu? Quantos poucos anos de vida para você, viu? Brincadeira, viu? É só mudar de vida. Continue seguindo aqui os conselhos de Paulo, depois conheça Barra Fit. Paulo, a galera vai te conhecer só na Barra Fit, ou você produz algum conteúdo, a galera pode seguir na rede social, como que é? Ou você ainda tá mais... Eu tenho um Instagram pessoal, mas muito pouco movimentado. É mais pelo Instagram mesmo, da Academia Barra Physique. E passo praticamente o dia inteiro lá, trabalhando, e passo o dia muito feliz, porque é muito bom quando a gente faz o que gosta, né? Você falou sobre propósito inicialmente, né? É uma coisa que você passou a se preocupar antes com propósito de vida, ou foi algo que você passou a ter, dizer assim, nossa, se Deus tem alguma coisa, eu vou seguir esse propósito? Ou não, foi sempre algo que você começou a pensar nisso, em uma vida com propósito? Eu acho que a vida tem um propósito,
E é muito bom quando a gente descobre qual é o nosso propósito. E eu procurei, dentro do meu trabalho, dentro da minha vida hoje, profissional, da minha vida pessoal, poder fazer o melhor que eu posso para ajudar o outro, para ajudar o próximo, seja através de uma palavra de conforto, de consolo, levando os ensinamentos, né, bíblicos. Procuro levar isso ao longo do meu dia, tanto no meu ambiente familiar, no meu ambiente profissional, seja com o meu cliente, com a minha equipe de trabalho, né? Procuro levar sempre essa palavra. Eu acho que é realmente o propósito maior, né? Mudar o ambiente que você vive. Eu sei que a gente tem um monte de coisa para mudar, mas eu preciso mudar primeiro o que eu posso, o que eu tenho acesso. Então eu me preocupo com as coisas do mundo, né? Se eu pudesse ajudar, mas aonde eu posso, eu devo. Então eu estou presente ali em cada gesto, tentando fazer com que o meu trabalho, uma palavra de compreensão, uma palavra de apoio, se eu puder fazer isso e melhorar a vida do outro, né? Seria muito bom. Como eu diria, se a gente pudesse viver o paraíso, né? Em vida. Sim. Em vida. Esse é o propósito, né? Tornar o ambiente que você está, as pessoas que estão próximas a você, um ambiente de acolhedor, né? Acolhedor de vida. Ah, maravilha. Paulo, você, quantos irmãos você tem? Falando de família. Eu tenho uma irmã. Só uma irmã? Uma irmã. Ah, mora aonde, Black? Aqui com mora você? Em Ipirá. Ipirá. Na verdade, assim, eu tenho uma irmã, né? Irmã de pai e mãe, tenho mais duas irmãs por parte de pai que eu não tenho contato. Mas tenho uma irmã, a Mariana, que tem dois filhos, o Fernando e o Gustavo. Ah, aí mora. Seus pais são vivos ainda? Sim, graças a Deus. Como é o nome deles? Meu pai é o Joselino, minha mãe a Gilneide. É assim grandão igual você ou você você comeu tudo que tinha em casa? Minha irmã é pequenininha. Eu acho que eu comi a comida, a minha e a dela. Mariana, se fosse você, eu cobrava uma indenização aí, ó. Procurava descobrir essa história, o que aconteceu. Quem roubou a lata de leite condensado? Pois é. Paulo, a gente falou um pouquinho sobre essas ideias de saúde, né? A gente vê que não eu queria muito que os homens entendessem essa necessidade de cuidado, principalmente antes de acontecer um processo como de separação, antes de acontecer um processo onde ele começa a se cuidar depois, né? Começa ou começa a ter problema de saúde, começa a ter problema no trabalho, e isso tudo tem uma influência na vida familiar. Porque a gente vai ver que o homem, ele perdendo essa parte da sua força, ele perde a sua essência como homem, né? Então a gente vai ver que ele precisa estar vivo, ele precisa ter esse vigor, ele precisa ter essa vontade de fazer as coisas. Não pode ser só deixar acontecer, né? E o exercício físico. Se você puder resumir a ideia assim, de quais passos esse cara deve dar na vida dele, como você aconselharia? Passos práticos para esse cara. Eu quero que ele mude de vida, eu quero que ele assista você e ele mude de vida. Realmente isso é muito importante, né? A gente acaba sendo levado por uma enxurrada de informações, de facilidades, né? As redes sociais, às vezes as pessoas perdem 2, 3 horas por dia, né? Elas não se dão conta, mas perdem 2, 3 horas por dia, que poderiam ser horas mais bem aproveitadas. Então uma coisa que está faltando, no meu ponto de vista, é disciplina, sabe? Eu acho que o homem precisa ter esse senso de disciplina. Eu ouço muito, né, de alguns que falam assim, mas eu não gosto,
Não, mas não é uma questão de gostar. Primeiro que nem criança hoje faz mais o que gosta. Que dirá um adulto só fazer o que gosta. E não é por conta de você, do indivíduo, né, do homem, nós estamos falando de homem, chegar à fase adulta, que ele tem liberdade, e liberdade é fazer o que quer, não, muito pelo contrário, liberdade é fazer o que não quer, porque se eu fizer só o que eu quero, e eu sou levado por uma influência de mídia, de redes sociais, eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo o que eu estou sendo programado para fazer. É isso mesmo. E eu não tenho uma rotina, eu não tenho uma disciplina, né? Quando na verdade, se eu tenho uma família e eu amo essa família e eu quero cuidar dessa família, primeiramente eu tenho que me cuidar. Porque se eu não cuidar de mim, eu não vou poder cuidar deles. Se eu adoecer, eu vou ser um fardo para eles. E é o que eu falei, o homem, ele, estatisticamente, ele acaba falecendo primeiro. E quando não falece, ele fica às vezes hospitalizado, ele fica debilitado, né? E ele acaba servindo ali de peso para aquela família, por conta às vezes da falta de um cuidado. Então a disciplina, Salles, em Hebreus 12, 11, fala que a disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Então, no momento, no início, a disciplina não parece ser uma coisa boa. Não, nem um pingo. Eu costumo dizer que sofrimento a curto prazo é prazer a longo prazo. E prazer a curto prazo é sofrimento a longo prazo. Então, assim, a gente precisa entender que não dá para ter saúde sem se alimentar bem, não dá para ter saúde sem hábitos saudáveis. O homem, a partir dos 40, assim como uma mulher, não dá para pensar em longevidade sem força. Para andar, sem funcionalidade, coisa, né? Se eu ando rápido, eu preciso de força para sentar, levantar, para carregar as minhas malas, para segurar um filho ou um neto. Sem força eu não consigo. As minhas estruturas anatômicas, músculos, articulações, ligamentos, tendões, os discos intervertebrais, sem o estímulo da força, perdem seu conteúdo, a sua consistência, perdem a sua funcionalidade. Então, assim, não dá para pensar em longevidade fraco. Não dá. Então a gente vê, porque eu fico olhando, antes as pessoas eram ativos até a velhice. Você vai na roça, você encontra os velhinhos ativos ainda assim. Meu avô, ele tem 87 anos, ele só não trabalha tudo que ele faz porque ele teve glaucoma por causa da vida que ele teve de fogo, de botar fogo, de coisa assim, acabou estragando, não fazia exame de vista nem nada, foi fazer já com quase 70 anos e aí já estava com problema sério. Mas que é questão de corpo, saúde, mente, é um negócio assim absurdo. A avó da minha esposa vai fazer 101 anos agora. A mente dela é um negócio, ela é melhor que a minha, você é doido que aquilo. Mas ela viveu essa vida, ela ia andando de Guanambi até Bom Jesus da Lapa e tal, e viveu, plantou, comia o que plantava. Ela disse: como é que você tem saúde, vovó? Ela dizia assim: porque eu comia feijão com torresmo, com torresmo, mais ou menos isso, ela de farinha. Então ela queria dizer que era a coisa que ela comia antes, né? Então a gente vai ver que hoje a gente não se alimenta direito, não, como você foi falando, a gente não tem uma rotina, a gente acha que não é legal fazer isso, não é legal mesmo. Eu comecei a ir para academia, eu estava com 35 anos, que eu já estava com as hérnias e estava tendo muita crise de garganta, a imunidade estava muito baixa, não teve jeito, eu tive que começar a me cuidar fisicamente, que eu não fazia muito jejum na época, nossa, meu Deus do céu, eu era o cara do jejum espiritual, o corpo estava péssimo, eu tive que ir para academia. Primeiro ano foi horrível, nossa, eu odiava aquilo, mas eu ia todos os dias no horário certo. Hoje não, hoje eu adoro. Hoje eu acho que eu sou até viciado. Nossa, eu amo. Então são coisas assim que a gente... Mas hoje eu consigo trabalhar isso com os meus filhos.
eu consigo dar essa disciplina de atividade física para eles hoje porque eu entendo que existe uma diferença muito grande quando você faz 35, faz 40 anos. Então eu quero muito, esse espaço que eu quero falar no podcast, eu quero falar sobre isso também, sabe? Sobre saúde, que não é só uma questão espiritual, que tudo perpassa por uma questão de saúde, uma questão de cuidado, corpo, alma, espírito, né? Ser um ser integral. Aí o cara virou espiritual agora. Mas somos, não tem jeito, né? Então, nós já estamos encerrando essa parte. Eu quero depois te convidar para um outro projeto, para um outro trabalho que eu quero fazer, mas é presencial, com homens. Essa palestra no nível presencial, no ensino presencial, para as pessoas poderem chegar nesse ponto. Por que eu te trouxe aqui, Paulo? Porque esse é um assunto que eu me preocupo. Porque eu entendi que não dá para falar sobre masculinidade cristã sem dizer que tem que cuidar da saúde. E qual é o outro ponto? Eu sempre chamo alguns colegas, alguns amigos para irem fazer academia. Tipo assim, de 10, vai. De 10, mesmo eu dizendo que ele vai morrer mais cedo. Mesmo eu dizendo que o pau dele não vai levantar, essa parte você corta, viu, Pedrinho? Essa parte aí. Mesmo eu dizendo para ele que ele não vai dar conta da esposa, que ele vai ter problema lá na frente, mesmo eu dizendo que isso deve ser uma preocupação dele, ainda assim eu não convenço o cara, velho. Espero que você convença. Paulo, muito obrigado por você ter vindo aqui, por ter teu tempo. Eu sei que você é muito corrido, mas você teve disponibilidade para nós. Estava disposto em falar conosco no nosso podcast, que vai virar vídeos também no Instagram. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. Mas eu tenho um espaço que você pode falar para sua família, sua esposa, sua filha, sua galera, seus clientes, sua família de Ipirá, seus colegas de Feira de Santana. O espaço é seu para você falar agora a mensagem que você quiser. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, contribuir de alguma forma. Fiquei muito feliz mesmo em receber esse convite. Espero que tenha sido, né, de utilidade, de grande valia. Se a gente puder mudar pelo menos o comportamento de um homem, né? Ou quem sabe de alguma mulher também que está em casa. Sim, com certeza. Né? Ou de um marido, de um jovem, né? Só vai ser a mulher. Mas, enfim, já valeu a pena, né? Porque todo mundo tem televisão em casa. Não dá para saber o dia que essa televisão vai quebrar. Assim acontece com a saúde. É melhor prevenir do que remediar. O exercício físico, uma alimentação saudável, ele não te dá uma garantia de que você vai viver mais. Mas ele, pelo menos, garante que você vai ter mais vida de qualidade. Que você não vai depender tanto das pessoas, né, na velhice, se você envelhecer, né? Porque às vezes a pessoa não tem a oportunidade de envelhecer. Mas assim, e o conhecimento, né? O conhecimento é o que liberta. É você buscar saber o que é melhor para você e tentar fazer, né? Buscar cada dia que passa ser melhor. Não é ir para uma academia para competir com quem está do lado, não. É uma competição consigo mesmo, né? Dentro da filosofia japonesa, eles chamam de Kaizen, né? Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Então é você estar se preocupando em estar cada dia melhor, né? Buscar estar melhor para poder ajudar também as pessoas que dependem de você, as pessoas que estão no seu convívio, né? A família, né? Que deposita em você, homem, toda a confiança, a credibilidade, né? Oferecer um porto seguro para essa família, né? Mostrar realmente o seu papel de homem mesmo, não é o homem menino, não é o homem que hoje tem muitos, né, que não sabe nem trocar uma lâmpada, que não oferecem segurança, né? E a masculinidade é uma característica desse homem, né? E a força, ela precisa estar associada à proteção, né? Então, como que eu vou proteger alguém se eu não consigo nem me proteger, né? Mas assim, fico muito feliz
muito feliz pelo convite, gostaria de te agradecer do meu coração, dizer que estou disposto para qualquer outro evento que você mencionou aí, um evento presencial, conte comigo, porque você precisar, fico muito feliz. Agradecer a Deus, principalmente, né? Como eu falei, essa mudança minha para Barreiras foi muito boa, principalmente espiritualmente. Tem sido muito, muito boa para mim, muito forte. Eu tenho vivido realmente o sobrenatural, né? Eu, minha família, os meus filhos, e eu tenho só a agradecer. Agradecer quem está nos assistindo, né? E espero que tenha sido útil para vocês essa informação e fiquem com Deus. Valeu. Obrigado, viu? Beleza. Abraço. Abraço. Valeu, meu povo, estamos aí, se liga no próximo, por isso se inscreva no canal, ajude-nos a divulgar esse canal, viu? Obrigado, que Deus te abençoe.